São 7h30, a gente vai começar aqui hoje a nossa quarta aula do nosso curso EAD Live. E eu sempre começo aqui as nossas lives e tal, perguntando o que te trouxe até aqui para assistir uma live, para assistir uma aula sobre marketing, e para que você pense aí o que te trouxe até aqui. Foi curiosidade? Você tem vontade de aprender? Você gostaria de entender um pouco mais sobre marketing? Você já faz marketing na tua empresa? Já usa isso? Você trabalha com marketing? O que te trouxe para assistir uma aula sobre marketing hoje, às 7h30 de uma quinta-feira? Então você pensa aí na sua cabeça, aí, analisa o que te trouxe até aqui, para que você pudesse assistir essa aula aí. No futuro eu vou fazer uns novos webinars aí, para que a gente possa fazer uma integração para as pessoas que participarem mais aí do que a gente anda falando. É que agora, nesse momento, a gente traz, às vezes, algumas pessoas que são curiosas, que estão passando por ali, que viram e quiseram dar uma paradinha para entender o que a gente está falando. Então, para quem não me conhece, eu sou o Márcio Canto, trabalho na serviço de publicidade, já tenho 11 anos trabalhando com marketing, e eu venho, ao longo desses 11 anos, desenvolvendo a minha empresa. A gente passou aí por várias etapas. A primeira etapa delas, desses primeiros 10 anos, a gente não trabalhava com automação de marketing, a gente fazia impulsionamento de campanha, a gente trabalhava com as redes sociais. A gente veio evoluindo na medida que o marketing foi evoluindo. E, em 2017, a gente partiu para entender um pouco mais sobre o que era o marketing, como é que isso funcionava, quais as ferramentas que se tinham aí, existiam no mercado, que eram as melhores ferramentas para se trabalhar com marketing, como que isso tudo funcionava. E de lá para cá a gente estudou aí várias pessoas para entender as áreas que essas pessoas trabalhavam e entender um pouco mais desse marketing moderno, para que a gente pudesse aplicar aqui esse marketing moderno nas empresas que a gente trabalhava. E a gente aprendeu um pouco de inbound marketing, aprendeu outbound, aprendeu um pouco de coach para entender um pouquinho mais de pessoas. E depois que a gente passou por todo esse processo, trouxe todo esse conhecimento para dentro da nossa empresa, a gente decidiu fazer um curso que pudesse ajudar as pessoas, para que elas pudessem entender um pouco mais do que acontece hoje, como que faz esse marketing, como você usa esse marketing para vender os seus produtos, para vender os seus serviços. Então, você não necessariamente precisa usar uma ferramenta de automação de marketing. Essa ferramenta que eu falo é uma ferramenta muito moderna. As pessoas que trabalham com marketing sabem que existe essa ferramenta, mas muitas pessoas não sabem que essa ferramenta existe. E nem têm ideia de o que ela faz, como que ela funciona e o que tem que fazer com ela. Mas o que você tem que ter em mente é, você tendo um processo de marketing desenhado, você entendendo para quem você vai publicar as suas postagens, você sabendo o que você quer atingir, qual público que você quer atingir, como você vai atingir esse público, aí você começa a entender como você faz o marketing funcionar. Agora, se você quer ir um pouco mais a fundo, se você quer se tornar uma pessoa especialista nessa área, se você quer usar isso mesmo para valer, usando tudo que o marketing tem de possibilidade para você utilizar isso na tua empresa aí, eu também vou ensinar desde a hora que você começa o processo até o fim do processo, para que você leve uma pessoa que é simplesmente interessada em alguma coisa que você está falando para se tornar um cliente seu. Então, muitas das vezes as pessoas chegam no teu processo e veem alguma coisa que ela achou interessante, mas ela nem sabia que ela queria comprar aquilo. Então, quando ela olhou, ela achou interessante, começou a ver e tal, você conseguiu fazer o quê? Despertou um interesse nessa pessoa. E esse interesse trouxe essa pessoa para entender ali o que você estava dizendo, para ver o que você estava falando. E como é que ela vai aplicar isso aí, esse conhecimento todo do marketing na empresa dela? Então, se você não entende nada de marketing, nada versus nada, você
mexe no computador como usuário, esse curso não é para você, porque a gente precisa ter um pouco de entendimento do marketing, precisa ter um pouco de entendimento das ferramentas que a gente vai usar, precisa saber entender um pouquinho de construção de site, precisa entender um pouco melhor aí das coisas. Se você não entende nada, esse curso não é para você, porque eu não vou ensinar nesse curso o beabá para você entender como é que você faz. Não serve, esse curso não serve para você. Se você tem um começo aí, já entende um pouco de marketing, já trabalha numa agência, já tem alguma coisa relacionada a marketing, ou quer entender um pouco mais de marketing, ou quer traçar uma linha ali para ser consultor de marketing, você já é coach, você já tem o teu trabalho, você já desenvolve a tua empresa, só que você quer aplicar o marketing na tua empresa, você quer aplicar o marketing moderno na tua empresa, aí esse curso é para você. As pessoas que têm um pouco mais de entendimento, que querem aplicar esse marketing moderno na empresa de vocês, esse curso é para vocês. E também para aquelas pessoas que já têm isso montado, que já trabalham com inbound, já faz alguma coisa assim nessa área, mas aqui nesse curso você vai entender como você monta esses processos, como você faz isso aí, uma entregabilidade melhor para o teu cliente, como você faz para vender para o teu cliente, ao invés de você vender uma estratégia de inbound, que você atrai o cliente, entrega o cliente para o seu cliente, você vai fazer uma coisa diferente. Você vai entregar para o teu cliente uma máquina de vendas, uma metodologia aonde ele vai participar disso tudo, mas conscientemente, entendendo como as coisas funcionam. O teu cliente é parte integrante desse processo se você trabalha só com inbound marketing. Então, quando você passa o lead para o teu cliente já com MQL, um cara preparado, já qualificado, para quem assistiu as últimas aulas vai entender o que eu estou falando, mas quem não assistiu, você vai atrair uma pessoa para o teu processo, depois você vai passar ele na jornada de compra, ele vai entender qual é o problema, vai te passar qual é o problema que ele tem, você vai entender qual é o problema que ele tem, e a sua solução vai resolver esse problema que essa pessoa tem. E quando isso acontece, você passou essa pessoa por um processo de marketing. E aí, quando você constrói esse processo de vendas se integra com esse processo de marketing e faz com que você entenda o que aconteceu dentro daquele processo ali, daquela forma, de como que aquilo passou, como aquilo aconteceu, etapa por etapa. Então, para quem tem uma empresa hoje, não tem processo ainda e deixou para lá, porque às vezes você vai, depois eu faço, acaba que você não faz o teu processo, você não constrói o teu processo, fica muito difícil mensurar o que está acontecendo. Eu tive uma reunião hoje com um cliente e o cliente estava falando comigo assim, na verdade ele é um lead, ele ainda não é meu cliente, eu estou em processo de proposta. Quando eu conversei com esse cliente, ele estava me falando que eles fazem já com alguma empresa aí, um marketing, já fazem divulgação nas redes sociais, fizeram um site e tal, só que ele não está conseguindo entender como é que isso gera resultado para ele. Se chega alguém lá na empresa dele, legal, chegou, beleza, tá funcionando. Se não chega ninguém lá na empresa dele, ele não sabe o que está acontecendo. Existe aí alguns relatórios que você faz, que a empresa pode mandar para ele, mas ele não entende muito bem como é que aquilo está funcionando. Então, esse processo, essa parte do nosso curso que eu faço, que é o processo, ele parece ser um pouquinho chato de fazer, de entender e tal, mas uma empresa que não tem um processo desenhado, que ela não sabe como é que o cliente vai passando etapa por etapa dentro da jornada de compra dele, até que ele chegue lá no setor de vendas, essa pessoa ela não tem entendimento de como que isso funciona. E isso prejudica a forma dela entender como que ela vai fazer para mensurar o que está acontecendo. Então, assim, você gera um lead, entrega para o teu cliente não tem um processo de vendas, e aí, não falta uma parte desse processo para você complementar e entender tudo isso que você fez? Como é que você sabe lá no final se você vendeu, se não vendeu? O teu cliente te passa essas informações, ele te dá esse feedback. Como é que você vai comprovar o ROI para esse cliente se esse cliente não te der o feedback? Então,
eu tive essa dificuldade aqui na minha empresa. Eu tive, quando eu comecei, como é que eu vou fazer? Eu passo o lead para o meu cliente tenta vender, não vendeu, ele esquece o lead, não faz mais nada com ele, e aqui o processo terminava ali. Não termina ali. O processo começa na parte de vendas e depois que ele sai da parte de vendas, ele retorna para o marketing fazer um pós-venda, para o marketing fazer uma nova venda. Isso a gente chama de retenção. É uma nova forma de você manter um cliente que já comprou um produto seu dentro da tua base. Então, isso que eu venho trazendo para que eu passe para as pessoas como que isso funciona. Aí, a aula de hoje, eu botei o título de Bastidores do Marketing Moderno. Então, o que acontece nesses bastidores? O que você encontra por trás do marketing que você não observa? O que você não vê e que as pessoas fazem? Como que as pessoas fazem? E o que elas fazem? Isso são dúvidas que a gente frequentemente responde. E também as pessoas têm dúvidas do que esse curso vai ajudar na vida delas, de como que esse curso vai melhorar a vida delas. Então, assim, tudo isso está inserido no mesmo assunto. Para que você estivesse assistindo isso aqui, eu fiz algumas coisas, algumas ações, usei algumas estratégias. Algumas pessoas eu convidei pelas minhas redes sociais, outras pessoas eu botei ao vivo para que elas pudessem falar comigo. Esse vídeo depois eu vou gravar ele, vou dividir ele em partes, ele vai virar conteúdo para minhas postagens. Esse vídeo ele vai entrar para minha aula 4, para que eu estou falando aí sobre os bastidores do marketing, e ele vai complementar todas as aulas que eu já dei anteriormente. E isso tudo vai gerar um interesse pelo vídeo, pela aula, pelo curso que eu vou fazer ao vivo. Então, para que você comece a entender como que as coisas funcionam por trás das câmeras, que seriam os bastidores, você tem que começar a pensar que a primeira coisa que a gente define aqui o foco é no cliente. Eu preciso ter o foco no cliente para poder fazer o marketing moderno. O marketing tradicional tinha o foco no produto e o marketing moderno tem o foco no cliente. Mais precisamente, eu tenho foco no problema do cliente. Então, quando eu vou anunciar qualquer coisa, ao invés de eu anunciar o meu produto, eu vou anunciar o quê? O problema que aquele produto resolve. Para que eu ache pessoas que se identifiquem com o problema e que aí elas sejam atraídas para que elas venham falar comigo. Ou para que elas queiram entender aquilo que eu estou falando. Ou para elas tirarem uma dúvida sobre aquele problema que ela tem. E quando eu faço isso, eu tanto atraio pessoas que entendem e que já vão querer comprar o produto, quanto eu também atraio pessoas que não sabem de nada. E eu preciso passar essas pessoas dentro de um processo, explicando para elas, nutrindo essas pessoas de conhecimento, para que ela entenda que ela tem aquele problema, que ela não sabe resolver, e que existe uma ferramenta que resolve, e que eu posso oferecer essa ferramenta para ela, para que ela resolva aquele problema dela. Então, quando eu faço isso tudo, quando eu consigo trazer toda essa curiosidade nas pessoas, de fazer com que eu atraia essas pessoas para o meu processo, eu estou usando aí o marketing moderno. Agora, existem várias formas de você atrair essas pessoas. Você pode atrair essas pessoas por e-book, você pode atrair por um webinar, você pode atrair por uma aula, você pode atrair por uma matéria bem escrita, bem desenhada, falando sobre aquilo que a pessoa tem interesse. Você pode mostrar para aquela pessoa que ela tem uma semelhança com algum problema que você está exibindo para ela ver, e você dá um ampassando desse problema, e o conteúdo maior, para que ela possa ver, ela vai precisar botar o nome e o e-mail dela numa landing page, que a gente chama essa página que tem um lugar para colocar o nome e o e-mail, de landing page. Quando você coloca esse nome na landing page, você vai para uma ferramenta de automação de marketing. Essa ferramenta ela vai tratar essa pessoa ao longo do processo. Algumas pessoas dizem assim, Márcio, mas as pessoas não abrem e-mail.
algumas pessoas não abrem e-mail. Pode ser que seu público não abra e-mail. Você vai usar coisas que para fechar esses gatilhos, esses gargalos aí, para poder atingir essas pessoas. Você vai usar o WhatsApp, você vai usar o telefone, você vai usar o chatbot. São ferramentas que te ajudam a tratar as pessoas que não se relacionam muito por e-mail, que não abrem e-mail, que não falam por e-mail. Então, isso tudo que está por trás dos bastidores, você não vê. Você só vê ali aquela matéria bonitinha falando sobre o que você tem interesse, e daí você olha aquilo, aí ele pede para botar o teu nome e teu e-mail, você vai e coloca o teu nome e teu e-mail, maravilha, colocou lá e deu certo, o cara já tem todos os teus dados depois ali. Então é mais ou menos assim que as coisas funcionam. Você está vendo uma coisa, quando na verdade por trás tem outra coisa, que está levando você para comprar um produto. Então você vai ver um webinar, você vai receber uma oferta de produto. Você vai ver uma aula, você vai ver uma oferta de produto. Você vai ver um vídeo, aquele vídeo vai em algum momento te vender alguma coisa, mas você não está vendo. Então é a arte de vender sem vender. Então, quando você começa a ter contato com alguém e essa pessoa começa a te explicar as coisas, te mostrar as coisas e falar para você alguma coisa, ele tem um interesse secundário. E esse interesse secundário é vender alguma coisa para você. E quando você nem percebe, você acaba comprando aquilo porque ele usou ali uma forma legal de falar com você, ele mostrou que aquele produto vai resolver o teu problema, ele entendeu qual foi o teu problema, ele fez um ótimo atendimento com você, ele mostrou que aquele produto vai te ajudar a ganhar tempo, vai te ajudar, vai ter algum benefício para você. Porque as pessoas compram benefícios. Quando você oferece um benefício, oferecendo um produto, você automaticamente consegue convencer as pessoas que elas querem comprar aquele produto, que aquele produto é bom para elas. Então, assim, como é que a venda é feita hoje? Se o teu público está a um dedo de distância de você, se você não está na internet, como você vai fazer? Você vai ficar fora do mercado. Onde as pessoas buscam as pessoas hoje? Na internet. Então, ontem eu fiz uma reunião aqui com um cliente que ele faz uma coisa muito simples, ele faz limpeza de fossa. Ele tem um caminhãozinho, ele pega o caminhãozinho dele, vai lá, leva o caminhãozinho dele na casa da pessoa, vai lá, a fossa da casa está cheia, ele vai lá e aspira aquilo, bota no caminhãozinho dele e vai embora. Então, ele é uma pessoa muito simples. Mas o que ele falou para mim é uma grande verdade. Ele falou, Márcio, eu tenho concorrentes que ganham dinheiro porque as pessoas encontram ele pela internet. Eu preciso estar aí nessa internet. Como é que a gente vai fazer isso? Eu expliquei para ele que a gente precisava fazer um site, que o site tinha parte de buscadores, e os buscadores iam achar ele. Eu podia traçar um raio com tantos quilômetros de distância de onde ele estava para ele atender as pessoas. Ele falou, isso eu quero. Eu quero estar na internet, eu quero que as pessoas me achem na internet, eu quero vender meu produto lá pela internet. Maravilha, eu vou fazer um site para ele e ele vai entender ali como é que as coisas funcionam. Problema, ele não vê e-mail, ele não tem e-mail, ele não entende muito bem de tecnologia, ele não entende muito bem de nada, mas ele tem o quê? Ele tem o WhatsApp e o telefone que não sai da mão dele. Então, o que eu propus para ele? Eu vou criar uma API aqui, que ela vai criar com apenas um clique, o cara vai te mandar uma mensagem no teu WhatsApp, essa mensagem já vai vir escrita aqui, ó, fulano de tal, eu estou aqui no teu site, quero falar com você, eu sou o João. Então, o João entrou em contato com ele pelo WhatsApp e dali para frente ele resolve, ele já resolve assim hoje. Então, o que você precisa fazer? Você precisa buscar no teu cliente quais são as necessidades que o teu cliente tem. Se o teu cliente não acessa a internet, não tem nada muito moderno, você vai dar opções para que o teu cliente consiga atender o cliente dele. Isso é que eu vou trazer para você no curso. Não é só entender o processo, não é só saber que existe outbound, não é só saber que existe inbound, não é só saber que você tem que entender de pessoas, que o coach ajuda nesse processo, mas eu vou te passar aqui como que você vai começar a pensar com a mentalidade moderna, usando as ferramentas modernas que a gente tem hoje no mercado. Agora, se você é o CEO de uma grande empresa, se você tem
um processo complicado, uma venda complexa, esse curso também serve para isso, porque ele vai te montar um processo inteiro. Daí ali nesse meio você vai colocando o SDR, você coloca o CS, você coloca as pessoas que vão te ajudar em vendas, você coloca todos os pontos-chave naquele processo, e aquilo ali vai se tornar um playbook da tua empresa, para que você monte um processo, você entenda o que cada um faz dentro daquela ferramenta, e o que aquela ferramenta faz, quais os gatilhos de passagem que essa pessoa tem para poder chegar lá no setor de vendas e o setor de vendas vender para ela. Então, ontem eu estava assistindo um webinar que é do Theo Orozco com um cara que é o CEO do Pipe Drive, e uma outra pessoa, que eu agora, desculpa, eu não lembro o nome, que é o dono de uma empresa que usa essas duas ferramentas como stack para poder alavancar as vendas dele. Então, ele já fechou até hoje mais de 1.000 clientes usando essas duas ferramentas e mais a competência dele. Então, assim, qual era o assunto deles ontem? O assunto deles era: nós vamos falar aqui hoje sobre processo. Por quê? Uma empresa que não tem um processo definido, uma empresa que não entende aonde que tem que acertar as coisas, aonde que tem que aparar as arestas, ela não tem um desenho, ela não sabe como as coisas estão funcionando. Então você faz e acha isso, você faz e acha aquilo. E hoje a gente não está mais na era do achismo, a gente tem que estar na era da decisão, de entender como as coisas funcionam. Então, uma coisa que eu busco sempre trazer: eu não vou te ensinar a ser growth hacker. Eu não vou te ensinar porque, primeiro, para ser growth hacker, você tem que entender de 4 coisas que são distintas e são bem complexas. Você tem que ter um pensamento de marketing, você tem que ter um entendimento de TI, você tem que ter assim, você precisa ter habilidades que não é o que eu vou te explicar, não é o que eu vou te ensinar, e esse curso não é para isso. Agora, você quer entender como que o pensamento growth, como o pensamento de crescimento, como o pensamento de você melhorar as coisas funcionam dentro desse processo, aí eu vou te trazer aqui muitas informações. Porque quando você tem esse pensamento growth, quando você integra o setor de marketing, o setor de vendas, e os dois trabalham juntos, eles estão ali buscando crescimento, fazendo testes, testa uma coisa aqui, testa uma forma de anunciar ali, testa uma forma de mudar a cor do call to action, entende como é que vai mudar a cor do banner, a borda do banner que você está anunciando na tua rede social. Aí a pessoa vai falar para mim: mas isso não é growth hacking? Não, cara, não é que isso seja growth hacking. Eu não vou aqui pedir para alguém desenvolver um códigozinho para entrar num site e absorver quem são as pessoas que estão indo lá naquele site, trazendo essas pessoas, tornando essas pessoas lead para vender um produto para ela. Que algumas vezes essa é a função de scrapear aí alguns sites e tudo mais. Não é isso que eu vou ensinar para você. Eu vou te ensinar algumas coisas com pensamento growth, para que você faça algumas pequenas mudanças, e essas pequenas mudanças, depois de testadas e validadas que aquilo funcionou, você coloca aquilo em prática para aquilo melhorar o processo da tua empresa. Então, quando você começa a pensar com um pensamento de growth, com um pensamento de crescimento, com um pensamento de testar, de fazer análise, de observar e ver se aquilo funcionou, você automaticamente consegue melhorar os seus processos. Quando você consegue melhorar esses processos, você melhora todo o trabalho da tua equipe, você melhora todo o desempenho da tua empresa. Então, o que tem por trás dos bastidores do marketing? Tem muita coisa. Eu não consigo explicar isso num vídeo de 1 hora. O que eu posso te dar é uma noção básica de que existem muitas ferramentas para que você possa descobrir, para que você possa usar. Existem ferramentas para você usar e automatizar os processos. Existem ferramentas que ela trata, eu separo cada pessoa que entra na minha empresa e ela trata cada pessoa como se fosse individualmente, mas eu estou falando com várias pessoas ao mesmo tempo. E quando eu crio um relacionamento com essas pessoas, quando eu verifico que aquela pessoa está pronta para comprar, aí sim eu boto o vendedor para atender aquela pessoa individualmente, falando com ela. Ele vai saber todos os passos que a pessoa deu. Então, se a pessoa visitou o site, se a pessoa entrou nas landing pages, se ela abriu os e-mails, se ela está
evoluindo no teu processo, você vai estar acompanhando isso tudo através das ferramentas. Então, o que tem por trás dos bastidores, existem várias ferramentas, várias estratégias, várias pessoas trabalhando para que aquilo aconteça. Existe muito conhecimento, existe muita inteligência comercial, existe treinamento, existe muita forma de você usar palavras certas. Aí é onde entra a parte de copy. Quando você monta um e-mail, você precisa entender um pouquinho de copy. Você precisa entender como que você monta a estrutura desse e-mail, o que você vai oferecer nesse e-mail, o que uma oferta bem feita tem que conter, o que aquela oferta pode mexer na cabeça da pessoa, usando ali os gatilhos mentais para poder melhorar a forma daquela pessoa ver o produto que você está vendendo. Então, você vai usar palavras segredo, desbloqueio, mistério, coisas que aguçam a pessoa. Você vai usar também algumas outras coisas, tipo prova social. Várias pessoas estão falando que aquela empresa é boa, que aquela empresa é uma empresa séria, que ela faz o trabalho dela, estão dando ali o seu aval. Você está mostrando para as outras pessoas que tem muitas pessoas que aprovam o trabalho daquela empresa. Isso vira o quê? Uma prova social. Quando você fala, esse produto está acabando, quando esse produto só tem até amanhã, você está gerando ali uma forma de escassez. Então, existem outras coisas que você também vai usar, mas que você vai usar os gatilhos mentais e vai usar a persuasão para que você consiga levar a pessoa a tomar uma atitude mais rápido, para que ela consiga entender que aquilo que você está oferecendo para ela vai resolver a vida dela. Então, assim, o que tem por trás dos bastidores? Tem muita coisa, tem muita coisa para você entender, para você pesquisar, para você, assim, observar. Agora, o que não tem, na realidade, por trás dos bastidores, é pessoas que não têm um bom mindset. Pessoas que não têm o foco naquilo que elas estão fazendo. Porque quando você não tem o mindset preparado para fazer isso, você desiste. Quando você se depara com o primeiro erro, com a primeira dificuldade, com a primeira vez que você fez alguma coisa e não deu certo, aí você fala, isso não funciona não, isso não vai dar certo, isso daí é conversa, isso aí não funciona, isso aí não vai me ajudar. Quando você começa a pensar assim, você está usando aí o quê? As suas crenças limitantes para que você não bote as coisas para funcionarem. Porque uma coisa que, se eu pudesse dar um conselho, eu dou um conselho. Aprenda duas coisas, que vai errar muito e que vai ter que dizer não. Por quê? Quando a gente testa, quando a gente experimenta, quando a gente faz algumas formas de ver se aquilo melhora, a probabilidade de dar errado é muito maior do que a probabilidade de dar certo. Então eu tenho que levar na minha cabeça que aquilo pode dar errado. E se der errado, eu aprendi mais uma forma que não deu certo. E não a forma que dá errado, e sim que uma forma que não deu certo. Quando eu mudo minha cabeça, eu começo a pensar dessa forma, eu começo a melhorar a forma que eu vejo as coisas. Então eu faço, tento, testo. Aí não funcionou, eu errei, beleza. Eu faço, tento, mexo, regulo e boto de novo para rodar. Errei, não deu certo. E vou dessa forma até que aquilo dê certo. Eu vou mexendo aqui e ali. Agora, se eu não entender como que isso tudo funciona, como que eu vou mexer aqui e ali, como que eu vou saber que eu tenho que mexer aqui e ali, o que acontece? As pessoas acabam jogando tudo fora e aquilo, quando você joga tudo fora, você perdeu todo o trabalho que você fez. Então, quando você começa a ter um processo, quando você entende a minha taxa de conversão, quando você entende os motivos de perda, quando você entende as metas de avanço, quando você entende o que você vai, quais os objetivos que você está fazendo aquela campanha, você começa a melhorar o teu processo. Então, o que tem por trás dos bastidores que eu tanto falo? Primeiro, muita tecnologia, que a gente tem muita tecnologia hoje. Segundo, a gente tem ali grandes ferramentas que vão nos ajudar a automatizar as coisas. O que eu falo automatizar, semana passada eu tive uma reunião com uma cliente, ela falou assim, Márcio,
E aí eu contratando essa ferramenta, está tudo certo, resolvi meus problemas? Falei, não. Contratando essa ferramenta começaram os teus problemas, porque a ferramenta não trabalha sozinha. A ferramenta precisa de alguém para que ela funcione. Então, quem dera se fosse só contratar a ferramenta e a ferramenta funcionasse sozinha, mas infelizmente ainda não é assim. Então, você contratou a ferramenta, você vai ter o trabalho de alimentar essa ferramenta, entender como você usa essa ferramenta da melhor forma possível para que ela te ajude no teu processo. Então, assim, eu passei por tudo isso. Eu tive essas dificuldades. Quando eu comecei lá atrás, eu fui etapa por etapa entendendo como é que eu fazia as coisas. Então, da mesma forma que eu demorei um tempão para chegar numa visão que eu tenho hoje, você talvez possa ter essa dificuldade de não entender como as coisas funcionam, não entender como o marketing funciona. Então, o que eu vou trazer para você nesse curso que a gente está fazendo? Para você ganhar tempo, porque eu já passei por isso tudo. Eu vou te explicar como é que faz, como é que não faz, quais são as melhores ferramentas, aonde elas se encaixam, por que eu vou usar o copyright, por que eu vou usar uma copy, por que eu vou montar aquele e-mail, por que eu vou montar aquela automação, como eu vou montar a automação, como eu vou fazer a ferramenta funcionar para mim, o que é automação, o que é ferramenta, o que é inbound, o que é outbound. Eu vou te trazer todo esse conhecimento de uma única forma. Então, muitas pessoas falam assim, mas eu já entendo disso tudo aí, isso eu não preciso disso. E aí entra a minha regra, a regra Márcio Canto. Se num curso, numa palestra, eu conseguir absorver 1%, que esse 1% seja diferente de tudo que eu vi, que possa modificar tudo que eu já fiz, e aquele 1% valeu cada centavo que eu paguei para ir naquela palestra. Porque é aquele 1% que vai mudar a forma que eu vejo. Vai que você saiu e foi no banheiro na hora da palestra e aquele 1% que o cara disse estava na hora que você foi no banheiro. Você perdeu a oportunidade de fazer uma modificação na tua empresa e melhorar o teu processo. Então, o que eu vou trazer nesse curso para vocês? Toda a minha experiência que eu tenho no marketing. Todo o conhecimento que eu tenho para explicar para vocês como é que funciona cada etapa e o que tem que fazer. Mas como é que eu vou dividir isso com vocês? Através da prática. Eu faço isso todos os dias. Eu vou mostrar como que você vai utilizar tudo que existe por trás do que você não vê. Então, às vezes você vai entrar numa postagem ali, uma postagem engraçadinha e tal, aí você clica, entra numa página, na página tem lá, vai ter um e-book aqui falando sobre isso, aí você vai e clica naquele e-book e tal, ou até que nem que você vá para uma página. Eu coloco um exemplo. Eu coloco um pixel do Facebook numa página onde eu quero que você vá entrar nessa página. Beleza, você entrou nessa página, e daí eu começo, o pixel te capturou. Depois eu faço uma campanha para quem entrou naquela página. E essa campanha vai anunciar para aquela pessoa em vários lugares que aquele meu produto existe. Eu não usei ferramenta de automação, eu não usei nada. Eu usei uma campanha de Facebook que leva uma pessoa para uma página. Essa página tem um pixel, esse pixel capturou essa pessoa e eu comecei a mandar informações para aquela pessoa. Beleza, e aí, Márcio, como é que faz? Bom, aí depois ela vai se sentir atraída porque eu quero vender aquele produto que eu sei que ela tem aquele problema, ela vai entrar naquela página, naquele anúncio que eu fiz, e daquele anúncio que eu fiz ela vai preencher uma ferramenta de automação de marketing, depois eu vou começar a me relacionar com ela, depois eu vou passar ela para o vendedor vai oferecer o produto para ela e vai vender o produto para ela. Olha que volta que a gente deu, mas essa volta ela foi planejada, ela tem uma estratégia, ela tem ferramentas que te ajudam a fazer isso. Elas têm as ferramentas de controle de venda, ela tem a ferramenta de CRM, ela tem a ferramenta de automação de marketing, ela tem toda uma estrutura dentro dessas ferramentas para você montar, de cores, de entendimento. Você melhorou lá o S.O.I.A do seu site para que ele seja encontrado nos buscadores. Então, assim, tem uma gama de coisas que você precisa saber para que você possa usar o marketing moderno, que, de repente, em algum momento, eu posso te ajudar em alguma coisa. Te ajudar numa ferramenta, te ajudar no stack de alguma coisa, te ajudar numa outra, te mostrar como você vai fazer outbound buscando cliente através da geolocalização, que você tem um programa que faz isso, uma empresa que te fornece esse serviço, e que você vai treinar a tua equipe para falar com aquela pessoa outbound, mas antes de falar outbound, você manda um e-mail,
Você manda e-mail para quê? Para quebrar o gelo, para a pessoa ter o primeiro contatinho ali com você, para quando você ligar já não ser uma cold call, ser uma coisa que você já teve uma entrada. Ou seja, são estratégias que você vai montando à medida que a gente vai fazendo e entendendo como que o marketing funciona. Então, eu costumo dizer que é um empilhamento de coisas. Você faz uma estratégia que se empilha em outra estratégia, que vai empilhando em outra estratégia. E sabe aquela boneca russa que a gente tem várias bonequinhas dentro de uma boneca grandona? Você vai tirando uma bonequinha, tirando outra, até chegar numa bonequinha desse tamanho. Então, é mais ou menos assim. O marketing ele tem várias estratégias, ele tem várias coisas que você precisa fazer, que você precisa entender para poder atingir a alta performance no marketing moderno, porque quando você começa a entender isso tudo, você sabe que tem ferramentas que te ajudam, e você sabe que tem estratégias, e quando as coisas estão indo mal, você trata o seu mindset, você trata a tua cabeça, não deu certo, então vou mudar, vou fazer uma outra coisa, vou melhorar aqui, vou melhorar ali, vou acertar aqui, vou acertar ali. Então, para você que também faz infoprodutos, que você quer vender infoprodutos e tal, pô, não tem uma coisa melhor para vendedor de infoproduto que criar uma lista. Mas como você cria suas listas? Da onde você vai buscar a pessoa que você quer vender o seu produto? Você faz o quê? Você vende uma aula de piano, você vende um curso de inglês, você vende uma parte de culinária. Você vai ter que entender quem é teu público que vai comprar a aula de inglês, que vai comprar a aula de piano e quem vai comprar a parte de culinária. Então, quando você define essas pessoas, você começa a trabalhar para vender para essas pessoas, você tem algumas coisas que te ajudam a atingir essas pessoas, depois a se relacionar com essas pessoas e depois vender para essas pessoas. Então, isso é que está por trás dos bastidores. Por trás dos bastidores existem as... Quando você vê a novela, você olha ali, a pessoa está lá, né? Naquele cenário bonito, tudo arrumadinho e tal. Se a câmera fizesse uma abertura, você ia ver ali que tem um carrinho que puxa o cara aqui, que tem a câmera, que tem câmera atrás da câmera, que tem lá uma cortina que o cara empurra. Ou seja, aquilo ali nada é real. O que você viu ali na novela, além de você saber que a novela não é real, aquela imagem que você viu na novela ainda tem uma montagem de um pedacinho para que você entendesse que aquilo se passava ali, na verdade, aquilo ali não tem casa nenhuma ali, aquilo ali não tem apartamento nenhum, aquela vista não existe, há uma projeção. Ou seja, o marketing ele tem tudo isso por trás dos bastidores. Só que só entende dessa parte quem quer entender. Quem não quer entender vai ficar olhando lá a novela, normalmente, na televisão. Cada um na sua. Então, assim, se você quer entender um pouco mais do marketing, se você quer entender o que acontece nesses bastidores, se você quer entender como as coisas funcionam, esse curso é para você. É para você poder entender e trazer para o teu conhecimento coisas que vão te ajudar a trabalhar nessa área, a poder usar essa área, usar esse marketing moderno para poder atingir o teu cliente que agora está no computador. Mas não é indo lá na rede social e postando o produto que você vende que você vai vender. Tem uma ciência por trás dessa venda. E essa ciência é que a gente vem descobrindo aos poucos e vai passar essa ciência para que vocês possam usar isso aí a seu favor. Então, hoje eu fiz uma aula um pouco diferente. Agora eu vou dividir a minha tela com vocês aqui para que eu possa mostrar um mapinha que eu fiz do nosso curso aqui, para que eu pudesse ter aí um entendimento do que eu ia fazer, de quais seriam os passos que eu ia fazer, como que eu ia fazer isso, o que ia acontecer. Então, esse mapinha, ele mais ou menos ele pode ser traduzido como os bastidores. Primeiro eu programei que eu ia fazer uma aula grátis, depois eu ia fazer outra aula grátis, depois eu ia fazer outra aula grátis, depois eu ia fazer outra aula grátis. A ordem até está invertida aqui. Mas isso aqui é um planejamento. Eu planejei como eu ia fazer essas aulas grátis para vender o curso. Então eu fiz aí 4 aulas grátis e passei essas aulas ao vivo para as pessoas poderem ter aí o conhecimento dessas aulas. Então, o nosso curso ele é dividido em 4 pilares. O primeiro pilar são pessoas. E nesse primeiro pilar,
eu tenho ali todo o que eu vou falar no meu curso, no nosso curso sobre pessoas. Então, eu vou falar aqui, ó, como montar seu time, o que é, como o mindset é importante, o foco é importante, o coach é importante, e treinamento, e depois a autoridade que você precisa criar para poder vender os seus produtos. Depois, ó, em que posição escalar o colaborador para que ele melhore sua performance. Depois, qual o problema do cliente que a sua solução resolve? Você tem que entender qual é o problema que a sua solução resolve. Está na parte de pessoas. Como definir o cliente ideal? O cliente é uma pessoa, então ele está na parte de pessoas. Como treinar a tua equipe? Aí também você vai trabalhar com pessoas. Todas essas etapas aqui eu estou falando de pessoas. Então aqui eu tenho também como usar o coach para ajudar os colaboradores e os clientes. Porque às vezes chega um cliente para você e esse cliente não está preparado para fazer uma transformação digital na empresa dele. E você tem que trabalhar com que esse cliente comece a entender que aquelas coisas precisam dele. E ele precisa trazer isso para a vida dele e não ficar procrastinando, dizendo que não tem tempo, que não pode, que não é para ele aquilo e tal. Ao invés disso, se esse cliente você traz ele para jogar no teu time, ele espelha o time dele e o time dele vai ajudar com que esse processo funcione. Mas eu preciso trazer ele para o nosso lado. E aí eu tenho como definir a persona, que são as características do cliente ideal. Depois eu tenho como trabalhar a mudança de mindset, porque deve aprender a dizer não, e a importância de criar a sua autoridade na área que você atua. Depois disso, eu tenho os processos. Os processos eu tenho como automatizar os processos, como desenhar a jornada do cliente, como descobrir os motivos de perda, de venda, isso pode te ensinar, como achar as taxas de conversão das etapas que o futuro cliente percorre, qual o tempo que o cliente pode ficar estagnado ali, como fazer para escalar, onde estão os gargalos para que a gente possa fechar, como definir o seu troféu de marketing e de vendas. E porque deve integrar os setores de marketing e de vendas, como criar a nutrição automática, como criar os gatilhos, e o funil, gestão, método, KPI, canvas, fluxo, isso tudo eu vou explicar na parte de processos. Depois eu tenho as estratégias. A importância de trabalhar em site sales, como atrair os novos clientes, todos os dias usando inbound, como antecipar a jogada antes mesmo de começar o jogo, como usar as redes sociais para gerar novos clientes organicamente, a hora perfeita para usar os gatilhos mentais, como usar as 6 perguntas que deve fazer antes de criar uma campanha, como usar as armas da persuasão, como pensar com a mentalidade de crescimento, growth hacking, em que momento de abordar o cliente que ainda não te conhece usando outbound, como se preparar para quebrar as objeções, qual o momento do cliente, fazer uma oferta para quando ele estiver quente, como usar a regra 80-20 de Pareto para fazer as suas ofertas, qual o motivo de contar boas histórias, como engajar sua audiência, como criar relacionamentos que gerem vendas, como fazer textos matadores usando técnicas de copyright, como escrever com os segredos dos loops, a arma secreta dos copywriters profissionais, como usar os vídeos de 1 minuto para engajar e auxiliam nas mídias pagas e Facebook, como diminuir os custos das campanhas de Google AdWords usando nichos menores, que seriam toda longa, como buscar os novos clientes usando campanhas focadas no chatbot, como usar o WhatsApp para vender, social selling, storytelling, inbound, outbound, LinkedIn, mídias pagas, mídias orgânicas, redes sociais, SEO, site, blog, técnicas de growth, tudo isso está envolvido na parte de estratégias. Depois eu tenho como usar uma ferramenta de automação de marketing, o CRM, a ferramenta de atendimento ao cliente, vai te ajudar como buscar pessoas e mais e-mails, telefones, usando as melhores ferramentas do mercado, como fazer as pesquisas para entender sobre o seu futuro cliente, como usar as ferramentas de gravação de áudio para avaliar vendas, como usar os hacks para levar a sua audiência onde deseja que ela esteja, como extrair e validar os e-mails usando as ferramentas secretas que ninguém te conta que existem,
usar as ferramentas de automação de redes sociais que só profissionais da área conhecem, como achar os contatos das pessoas que desejam falar, utilizando ferramentas mágicas, como usar uma ferramenta que te ajuda a monitorar o seu concorrente, como usar uma ferramenta para descobrir o valor das palavras-chave que deseja usar, como usar uma ferramenta gratuita para saber o alcance, o número de pessoas que buscam e a palavra escolhida, como adquirir listas pelo CNAE, Classificação Nacional da Atividade Econômica, da empresa pesquisada, como achar as empresas pela geolocalização, como usar o Google Earth para localizar clientes, automação de marketing CRM, Facebook, BDS, Leads, Google AdWords, SEMrush, WhatsApp, API, chat e chatbot. Ou seja, isso aqui seriam as coisas que a gente vai ver na parte de ferramentas. Então, eu montei esse mapinha aqui para que eu pudesse entender um pouco mais de como eu vou montar esse curso para entregar esse curso aqui para as pessoas. Então, isso que está por trás disso aqui é o mapa que eu desenhei para poder entregar o curso para vocês. Para que eu entregue tudo isso, eu fiz outras coisas antes para que você pudesse chegar até aqui, para que você pudesse assistir o curso, para que você pudesse assistir a aula, e para que eu pudesse gravar essa aula para você. Então, as coisas que eu vou mostrar no curso para você são as coisas que a gente faz antes de chegar a mostrar aquela coisa que você vai ver. Então, eu fiz assim, primeiro, eu postei para gerar curiosidade que eu ia fazer uma aula. Vou dar um exemplo da serviço de publicidade. Postei lá nas minhas redes sociais que eu ia fazer uma aula 4, ia ser tal dia e tal hora. Depois eu criei uma landing page para que quando as pessoas clicassem e colocassem o nome e e-mail delas lá, elas entrariam para a ferramenta de automação de marketing. Depois disso, eu criei também uma página de obrigado, onde tem o link dessa coisa que a gente está fazendo aqui hoje. Porém, eu já levei a pessoa para ver uma outra coisa, lá tinha um robozinho. Se a pessoa clicar lá e falar com o robozinho, ela vai para o meu chatbot, fala com o meu chatbot no meu Messenger. Então, essas coisas que você prepara antes, essas formas que você prepara antes, é que fazem os bastidores acontecerem, fazem com que as pessoas tenham outras coisas por trás que você não vê. E é isso que eu vou te explicar. Quais as coisas que estão por trás e como essas coisas que estão por trás podem modificar a tua vida, podem modificar a forma que você vende seu produto ou serviço hoje. Então, eu vou buscar trazer ali todas as coisas que a gente faz aqui, todas as coisas que a gente busca fazer aqui da melhor forma possível, para passar para vocês de uma forma mais didática, para que você entenda como que aquilo funciona. Então, eu vou tentar trazer o meu conhecimento e passar o meu conhecimento para vocês. Então, o que eu digo aqui, eu vou pegar 11 anos que eu tenho de conhecimento de marketing e vendas e vou passar esses 11 anos em 3 meses para vocês através do curso que eu vou fazer. Então, assim, se você achou que esse curso é legal, que você quer aprender, que você quer melhorar aí o teu entendimento, se você é um simples CEO que não quer botar a mão na massa, fazer isso tudo, mas que você quer entender como é que tudo isso funciona para que no futuro você vá montar uma equipe, ou se você já tem uma equipe para você confirmar se a tua equipe está fazendo tudo legalzinho, se aquilo ali pode ajudar em alguma coisa, para confirmar se você pode trazer uma ideia nova para a tua equipe que pode gerar aí um ganho significativo dentro da tua empresa. Então, esse curso é para essas pessoas, tanto para quem quer botar a mão na massa, para quem quer virar um consultor. Eu te garanto que no final disso aqui, você vira um consultor de marketing digital. Você fecha contrato de 3 a 5 mil reais com clientes bons, mas basta que você tenha esse entendimento. Isso que eu estou falando é 3 a 5 mil reais por mês. Hoje eu tenho uma proposta que eu enviei, hoje eu tive uma conversa tanto com o dono da empresa quanto com uma pessoa que é o meu canal da empresa que eu estou tratando, para fechar uma coisa de 5 mil reais. Então você é capaz de fazer isso, depois desse curso você é capaz de fazer um projeto para uma empresa e cobrar 5 mil reais por mês. Então, assim, você é capaz, você pode, você consegue, você vai conseguir fazer isso. Aí, mas, Márcio, é tão fácil assim? Não, cara, não é fácil, é trabalhoso, é difícil.
tem que suar a camisa, tem que entender, tem que buscar conhecimento, tem que buscar melhores formas, melhores práticas. Você vai errar muito, você vai, às vezes, algumas pessoas vão te criticar, outras vão falar mal de você, outras vão falar que você não sabe nada, outras vão falar que você é um charlatão, outras vão falar não sei o quê. Cara, não interessa, você tem que continuar com o teu foco, você tem que buscar teu objetivo. E se você consegue implementar isso tudo que eu estou te falando e faz do jeito que eu estou te falando, eu estou te dando o meu conhecimento para que você consiga fazer isso e aplicar isso na tua empresa. Quando você consegue fazer isso e aplicar isso na tua empresa e isso dá certo e você traz um retorno, isso muda a vida de um monte de gente. Isso melhora um monte de gente. Isso aí é o que eu sempre busco. Melhorar a vida das pessoas. Fazer com que as pessoas tenham uma vida melhor. Então, quanto menos pessoas desempregadas, quanto menos pessoas precisando de ficar pedindo esmola para o governo para poder sobreviver, melhor, a gente vive num mundo melhor. Se todas as pessoas... Eu sei que é utópico, eu sei que é difícil, eu sei que tem muitas pessoas que não estão nem aí, que é muito mais fácil elas ganhar dinheiro fácil do que trabalhar, mas para essas pessoas eu não estou falando, eu estou falando para outras pessoas. Estou falando para as pessoas que querem ganhar um dinheiro honesto, que querem trabalhar, que querem ajudar outras pessoas a melhorarem a vida delas também. Então, quando eu faço isso, eu impulsiono um movimento, eu crio um movimento de que eu estou dividindo um conhecimento que as pessoas às vezes escondem para que as pessoas possam melhorar a vida delas. E é isso que eu venho trazendo aqui o tempo todo. Tento ajudar as pessoas a serem melhores. Tento ajudar as pessoas a melhorarem a vida delas. Como que eu posso fazer isso? Da única forma que eu posso fazer isso, dividindo o meu conhecimento com vocês para explicar como as coisas funcionam. Então, essa aula de hoje não foi uma aula que te deu aquele insight maravilhoso, que veio aqui te dar um hack, que veio aqui te trazer uma informação milagrosa. Cara, essa aula de hoje foi para você entender que existem muitas outras coisas por trás daquilo que você vê na capa ali. Então, quando você começa a dominar essas coisas que tem por trás, e você começa a entender como você vai fazer para essas coisas funcionarem a teu favor, daí você consegue sair da caverna. Porque enquanto está todo mundo dentro da caverna, todo mundo é igual. E ali rezava assim, uma lenda que diz, se você sair da caverna, você vai morrer. Mas quando a primeira pessoa saiu da caverna e foi lá fora e teve desafios, teve dificuldades, teve um monte de coisa, mas ele não morreu, e ele continuou e outras pessoas quiseram sair para ver como é que era. E essas pessoas que saem da caverna e que começam a ver as coisas não como um bando, mas como uma pessoa que entende que aquilo é diferente, que existe um mundo lá fora, aí sim, você começa a mudar a forma de você melhorar a vida das pessoas, você melhora a sua vida e você vai para frente, você progride, você se destaca, porque você consegue mudar a tua vida. Você consegue melhorar os teus processos. Então a gente veio aqui hoje para falar um pouquinho, eu queria agradecer cada um que participou aqui e agradecer a todas as pessoas que até hoje participaram aí pelas minhas aulas e dizer que daqui a 5 dias a gente vai começar o nosso curso ao vivo, toda terça e toda quinta, das 7h30 até as 9h30. E eu vou estar ali religiosamente todos os dias, dando as aulas, mostrando, passando esse curso. E depois esse curso vai ser gravado e eu vou vender esse curso gravado para as pessoas. E o que você ganha fazendo ao vivo? Você ganha a oportunidade de tirar as dúvidas comigo. Você ganha a oportunidade de falar comigo e eu poder te ajudar em alguma dúvida que você tenha. Não vou conseguir responder a todos, mas eu consigo responder o que eu acho melhor e depois eu mando respostas para vocês aí pelo e-mail, pelos canais que a gente vai criar. E eu queria deixar bem claro aqui que você também vai ter nesse nosso novo curso aí a oportunidade de ganhar 3 bônus. Eu vou deixar
Vou disponibilizar 3 bônus para vocês aí. Eu vou disponibilizar um curso Máquina de Vendas Previsível, que ele vem mostrando todos esses processos, estratégias, tudo isso que a gente já vem trazendo nesse novo curso, só que ele já está gravado, você já vai poder assistir esse curso aí à medida que você compre o curso. E também vou trazer para vocês um curso sobre LinkedIn, para ajudar aí no entendimento de como você usa o LinkedIn e tudo mais. E quando eu for aos eventos, eu vou trazer os relatórios. Vou fazer um relatório e vou enviar para essas pessoas que são nossos alunos nesse curso aqui, para que essas pessoas recebam esse relatório. Então, se você achou que esse curso aí é legal, que você vai aprender, que você vai entender um pouco mais de marketing, que vai te trazer coisas, insights, coisas que você não sabia, vai te ajudar a montar um processo de marketing, um processo de vendas, você vai conseguir melhorar aí a forma de você entender como é que as coisas funcionam e vai utilizar todo esse conhecimento que eu posso passar para você. Então, vamos juntos. Vamos juntos. Entra no meu site. Eu não vou deixar link aqui, link ali. Depois que eu gravar esse vídeo, vai ter lá uma oferta embaixo desse vídeo. Eu vou mostrar esse vídeo para as pessoas que quiserem assistir. Mas, se você quer comprar o curso, entra no meu site, vai lá na página de cursos. Depois você vai ter um link lá embaixo. Você clica no link e vai poder comprar o curso no Hotmart. Esse curso vai custar R$ 997. É o valor que eu estipulei para o curso. Só que assim, R$ 997 é o preço que você paga pelo curso. Mas o que você leva do curso é o valor que esse curso vai te ajudar. É o valor que esse curso vai trazer para a tua vida. É o valor que isso vai proporcionar no teu conhecimento, na melhoria das coisas que você precisa fazer dentro da tua empresa, dos processos, das estratégias, das ferramentas e tudo isso. Ok? Então, pessoal, já está no nosso horário aí, 8h27, a gente começou 7h30. Eu queria agradecer a todo mundo que participou aqui e desejar para vocês aí uma semana, um final de semana maravilhoso. Um abraço para todo mundo aí. Sucesso!